Valendo! Aula 3 do nosso curso de redação. Hoje, nós vamos iniciar o estudo dos modelos de introdução. Na aula passada, nós vimos a estrutura do texto. Entendemos o que é um texto dissertativo, argumentativo. Entendemos o que é uma tese, como se elabora a tese, os principais mandamentos de uma boa tese. Aprendemos o que é um modalizador, e também, claro, o que é uma tese. E vimos o que é uma introdução. Entendemos a estrutura da introdução. Agora vamos para a parte teórico-prática, né? Que é entender, que é analisar alguns modelos de introdução. Eu já entendi que a introdução é a primeira parte do texto, onde eu tenho ali uma afirmação de cunho geral, em alguns modelos, a tese, né, e os argumentos. Mas só existe essa possibilidade? Eu tenho outras possibilidades de fazer uma introdução? É o que nós vamos entender agora. Primeiro detalhe. A gente já sabe que a introdução é o primeiro parágrafo. Isso aí, né? Mas a ideia é, o que é o ideal? É o começar pela introdução, já que é a primeira parte. Há uma discussão sobre isso. Professor, se a introdução é a primeira parte do texto, eu devo começar por ela. Só que existe uma dica. Por apresentar o caminho do que vai ser dito, porque a introdução é a preparação para o que vem, né? Então, uma boa dica é você preparar essa introdução apenas depois que você tiver elaborado um roteiro que irá direcionar o desenvolvimento. Ou seja, você pode fazer um texto completo e depois alterar a introdução, para que ela fique coerente com o desenvolvimento para quando você for passar para a folha oficial. Estão entendendo? Vocês fazem um roteiro, é essencial ter um roteiro, ter uma ideia do que vai ser o texto, aí você coloca uma introdução atrativa, que prenda a atenção do leitor do seu texto. Certo? Então vamos ver aqui 3 modelos de introdução. Olha só, o primeiro modelo é o modelo mais comum, que é o que nós vimos semana passada. Que é o quê? É um modelo com uma introdução que apareça uma tese, o meu lápis está doido, que apareça uma tese, deixa eu só ajeitar isso aqui, e tópicos frasais. Esse é um modelo de introdução. Um modelo. Nesse modelo, você vai ter o quê? A tese e os tópicos frasais. É a introdução mais comum, é a que se mais usa. E é aquela que a gente viu na aula passada. Inicia com uma declaração a respeito do tema, né, de cunho geral ali. Depois apresenta os tópicos frasais. Mas o que seriam os tópicos frasais, pessoal? Os tópicos frasais são os argumentos. Neste modelo, o candidato deve fazer a introdução com 2 períodos. Observe, que eu não falei em 2 parágrafos, eu falei em 2 períodos. Nós vimos a diferença na aula passada. Período é uma parte que está dentro do parágrafo. É um enunciado que começa com letra maiúscula e termina num ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Então, nesse parágrafo de introdução, com esse modelo tese e tópicos frasais, qual é a estrutura? O primeiro parágrafo apresenta a tese e o segundo parágrafo apresenta os tópicos frasais. Só. Aí o modelo é esse. Modelo 1, apresentação da tese, mais explicitação dos tópicos frasais. Observe que eu não falei explicação, eu falei explicitação. Vai explicitar, mostrá-los. A explicação dos tópicos frasais cabe ao desenvolvimento. Você vai desenvolver os tópicos frasais. Agora um exemplo na prática aqui, ó. Um exemplo de introdução com esse modelo, tese e tópicos frasais. Como ficaria? Ficaria assim.
Sabe-se que a qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. Esse fato ocorre no campo, perdão, esse fato ocorre porque no campo existe a agitação das grandes metrópoles. Há maiores possibilidades de se obterem alimentos adequados e as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas. Observe, no primeiro período, que começa aqui, ó, em sabe-se, e vai até o primeiro ponto, que é urbana, aqui nós temos a tese. Sabe-se que a qualidade de vida nas regiões rurais, e em alguns dos aspectos, é superior à da zona urbana. Observe que eu tenho aqui uma tese. Por que eu posso comprovar que isso é uma tese? Porque dá uma ideia da opinião do autor. O autor está dizendo que, para ele, né, a qualidade de vida nas regiões rurais é superior à qualidade de vida na cidade. E ele deixa isso bem claro quando ele usa o modalizador superior. Né? A opinião dele é superior. A qualidade de vida no sítio, na zona rural, é superior à qualidade de vida na zona urbana. E ele vai defender isso. Isso é o que ele defende. Na opinião dele, a qualidade de vida no sítio é superior à qualidade de vida na cidade. Mas como é que ele vai defender isso? O que ele vai argumentar para defender que a vida no sítio é melhor do que a vida na cidade? Bom, ele usou dois argumentos. Primeiro, ele fala assim: isso ocorre porque no campo existe a agitação das grandes metrópoles. É um argumento. Uma das coisas que ele vai, um dos argumentos que ele vai utilizar para defender que a vida na zona rural é melhor, é esse. É que no campo não tem aquela agitação, aquela correria das grandes cidades. Isso é o que ele vai usar para defender a tese dele de que morar na zona rural é melhor do que morar na zona urbana. Aí, como é que ele vai defender isso? Aí ele vai usar o que nós vimos nas aulas passadas. Exemplos, citações, dados históricos, dados estatísticos, enfim. Ele vai usar o repertório que ele tem, que ele adquiriu ao longo da vida, né? De estudo, de leitura, enfim. Uma coisa é você ter um argumento. Outra coisa é você ter repertório para desenvolver esse argumento. Isso é importante. Tá certo? Olha como ficou legal aí. Ele lançou a teoria, lançou a tese, que é o quê? Qual é a tese dele? O que é que ele defende? Ele defende que a qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. É isso que ele defende. Isso é a tese dele. É isso que ele vai defender ao longo de todo o texto. Só que ele não pode só dizer que acha superior. Ele tem que dizer o porquê dessa superioridade. Baseado em que ele afirma. Ele faz essa afirmação de que a qualidade de vida na zona rural é melhor do que a zona urbana. Aí ele vai argumentar. Bom, porque no campo ainda existe a agitação das grandes cidades. Aí vai lançar exemplos, comparações, relação causa e consequência, enfim. E o outro, não satisfeito com esse argumento, ele vai usar um outro argumento. Ele vai dizer: há maiores possibilidades de se obterem alimentos adequados. Então, ele vai usar esses dois tópicos frasais, que são os argumentos que ele vai desenvolver no desenvolvimento. Ele vai usar esses dois argumentos para justificar a tese de que a vida no campo é melhor do que a vida na cidade. No campo não tem agitação das grandes cidades. E no campo é mais fácil de conseguir alimentos saudáveis. Show. Dois argumentos. Achou pouco? Achou pouco. E as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas. Achou pouco dos argumentos? Lançou um terceiro. Então, para essa situação, como ele lançou 3 tópicos frasais, ele lançou 3 argumentos. O que nós vimos aí? Nas aulas passadas. Se ele lançou na introdução 3 argumentos,
o texto dele vai ter 5 parágrafos, porque cada um desses argumentos será desenvolvido no corpo do texto. Tá certo? Já que ele citou 3 argumentos, ele vai ter que desenvolver esses 3 argumentos. E, obrigatoriamente, a redação dele vai ter 5 parágrafos. Ah, professor, mas o autor poderia colocar 2 argumentos desse aí num parágrafo só e fazer o outro um argumento em um parágrafo e 2 argumentos no outro parágrafo, ficando assim com 4. Não pode. É proibido. Cada argumento tem que ser desenvolvido em um parágrafo isolado. Então, se ele lançou na introdução 3 argumentos, ele vai ter que fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Uma dica importante. Se você não tem condições de desenvolver os 3 argumentos, não cite-os. Cite só os 2 que você tem condições, tem repertório para desenvolver. Quando você cita 3 argumentos, o avaliador ele vai procurar o desenvolvimento desses 3 argumentos. Se você cita 3 e só fala de 2, você perde pontos. Se você cita 3 e põe 2 no parágrafo só, você perde pontos. Então, tem que ter cuidado com isso. Tem condições, tem repertório suficiente para desenvolver 3 argumentos, como o autor desse texto aqui tem. Meta os pés. Não tem, tá com calma. Tá com 2 que dá certo. Entenderam como é o esquema de uma introdução? O cara botou aqui, nesse modelo, né, a tese dele, defendendo que no sítio é melhor do que na cidade, e lançou argumentos para provar isso. Por quê que é melhor do que a cidade? Vou explicar. Porque no campo inexiste agitação das grandes cidades. Não existe o suficiente, é não? Peraí. No campo há maiores possibilidades de se obter alimentos saudáveis. Tudo bem, está quase me convencendo, mas não é suficiente. Tem mais um. No campo, as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas profundas e duradouras. As pessoas são mais empáticas. A convivência na zona rural é melhor. Os vizinhos se entendem mais. Está satisfeito? Ao avaliadorizar. Agora tudo bem, agora sim. Mas vamos ver como é que você vai defender esses argumentos. Ainda não estou satisfeito 100%, não. Eu estou satisfeito com a introdução. Mas e aí? Aí o cara vai ter que mostrar que tem repertório, né? Para desenvolver 3 argumentos desses, 1 a 1 ali, cada um com pelo menos... Para esse concurso agora, que são 45 linhas, né? Cada um com 10 linhas ali. Talvez um pouco mais. Né? Mas mais ou menos isso aí. Tem que ter bagagem. Esse é o modelo 1. Tranquilo, né? Esse modelo? Fácil, fácil, fácil. Com um detalhe. Uma coisa é você entender como é que faz. Outra coisa é você fazer. Né? Aqui a gente está passando como é que faz. Estou tentando trazer da maneira mais clara como é que faz. Para fazer você entender isso. Agora, se você entender e não praticar, também não vai ser muita coisa, não. É isso aí. Oi. Eu sei que você ainda chegou, não, só adiantando aqui. O desenvolvimento, ele vai girar em torno desses... são 3 tópicos frasais, é isso? Perfeito. Pronto. Aí, quer dizer, no desenvolvimento eu não posso deixar de falar de nenhum dos tópicos frasais. De forma alguma. Esses tópicos frasais são os argumentos que você vai usar para defender a sua tese. Se você deixar um de fora, o avaliador vai estar de olho. Quando ele bate o olho, o avaliador bate o olho numa introdução dessa, ele diz, rapaz, cara bom aqui, viu? Perfeito aqui. Está aqui a tese do rapaz, está aqui 3 argumentos. Eu vou agora olhar como é que ele desenvolveu esses 3 argumentos. Vou agora olhar parágrafo por parágrafo. Ele já vai de olho. Se faltar algum, meu amigo, tchau. Se faltar algum argumento, algum desses argumentos, que são tópicos frasais, né? Lá no desenvolvimento, perde nota. O desenvolvimento, o Peterson falou bem, vai girar em torno desses 3 tópicos frasais. Entendam, quando eu falo em tópicos frasais, são os argumentos que vão ser utilizados para defender a tese.
cada parágrafo, cada argumento desse aí, defendido em um parágrafo, terminou a defesa dos 3 argumentos, né? O desenvolvimento dos 3 argumentos, você terminou o desenvolvimento do texto. Tá certo? Como eu estava dizendo, uma coisa é entender e praticar, outra coisa é só entender. De repente, aí, um exemplo do dia a dia. A sua avó faz um pudim assim, coisa divina, como a gente chama, né? E ela faz isso há muitos anos. Você cresceu vendo sua avó fazer aquele pudim delicioso. Você já tem 30 anos e desde os seus 6 anos de idade você come o pudim da sua avó, que é para você o maravilhoso, é o perfeito. Ela nunca erra na mão. Beleza. Aí você já tem 30 anos, já casou e tal, ou não, e quer fazer um pudim igual da vovó. Vovó, e passa a receita, o segredo daquele pudim que a senhora faz tão delicioso. A vovó, com muita calma, muita paciência, vai lá e passa ingrediente por ingrediente, tempo de preparo, modo de preparo, tempo de levar ao forno, tempo não sei o que, tempo não sei o que. Aí você, pronto, vou fazer o pudim da vovó. Aí você vai toda animada para casa fazer o pudim da vovó. Aí você faz. Só que não, a primeira vez não sai igual o pudim da vovó. Você diz, poxa, eu fiz tudo que a vovó ensinou e eu não consegui fazer igual. O que aconteceu? O sabor não é igual. Qual é a diferença? Qual é o segredo? O segredo é a experiência que a vovó tem fazendo pudim há 30 anos. Para você que fez o primeiro. Por mais que você tenha toda a receita, todo o ingrediente, todos os detalhes da vovó, mas você não conseguiu fazer o que ela fez, porque tem algo que ela não conseguiu passar, que ninguém consegue, que é a experiência prática da coisa. Eu não vou conseguir passar para vocês essa experiência da prática, do fazer. Eu estou passando aqui o como fazer. A parte da prática só faz fazendo. Como a gente diz. Não tem como eu passar para vocês a prática. Né? Digo como é que faz, aí depois é treino. Pá, pá, pá. Com o tempo, com a prática constante e contínua, vocês vão aperfeiçoando e eu não tenho dúvidas que vai chegar o momento de que vai estar a relação nota máxima aí, de Enem, concurso, para onde for. Agora é com prática. Aqui é a técnica, aqui é a teoria, aqui é o como fazer. E depois vocês metem a cara que vai dar certo com certeza. Modelo 2. Introdução com afirmação de cunho geral ou definição. Esse modelo aqui é interessante. Você faz a afirmação de cunho geral ou você faz uma definição da palavra. Nesse caso, você pega o tema e tal, aí leu o tema, entendeu o tema, interpretou o tema, viu os textos de apoio, entendeu, compreendeu o que é que se espera da sua redação, e você vai lá. Escolhe uma palavra-chave, tá certo? Uma palavra-chave de onde, professor? De onde é que eu vou tirar essa abençoada? Do tema. Você escolhe a palavra-chave do tema e formula aí um período com a definição dessa palavra. Olha que legal. Ou você tem a opção de fazer uma generalização a respeito da palavra. Mas nesse tipo de introdução, o primeiro ponto é escolher uma palavra-chave. Olhou o tema e tal, tal, vou escolher essa palavra-chave aqui. E a partir dela, eu sei a definição, eu vou escrever a definição. Se eu não sei a definição, eu faço uma generalização a respeito da palavra, que dá no mesmo. Né, que seria informação de cunho geral, ali, uma afirmação, perdão, de cunho geral. Aí, depois disso, o que você faz? Apresenta a tese. Isso é a preparação para a tese, tá certo? Nesse caso, a introdução também é feita com 2 períodos. 2 períodos na introdução, certo? E, Alice, eu acho que saiu da forma de slide, a tela do texto. Saiu para todo mundo aí? Até saiu para todo mundo, até porque eu mexo aqui achando que tinha sido só no meu. Também, já ia perguntar o que tinha sido isso, viu? Achava que era no meu notebook. Eu também estava mexendo aqui, pensando que era o aqui. Vai, no meu, continua aqui aparecendo. Vamos tentar de novo aqui. Luiz Carlos, Oi, Marielle. eu acho que é porque você tirou a fixação, aí tá, a tela minimizou, ficou pequenininha, pequena. E eu tirei esse negócio? Acho que foi.
Agora lascou. Voltou? Ah, voltou, mas a tela não voltou. Vai entrar de novo. Jesus. Retornar a apresentação. Pronto. Valeu, Marielle. Era isso mesmo. Chegou aí? Sim. Perfeito, perfeito. Vocês não falam, eu não tinha percebido, não. Eu estava lá na tela, para mim tava lindo. Porque eu saio da tela que eu vejo vocês e vou para a tela só do slide para riscar. Para ficar escrevendo aqui, riscando, aí eu só vejo a tela do slide, eu não vejo a tela de vocês, não. Mas valeu aí, Peterson, e valeu, Marielle. Então, observe. Você escolhe a palavra-chave e faz a introdução com 2 períodos. O primeiro período apresenta a definição dessa palavra-chave, né? E o segundo período mete a tese. Mete aquilo que você vai defender. Olha só, um exemplo aí. Menor. Um ser que é, de alguma forma, aquele que não atingiu a maioridade. O uso da palavra menor para se referir às crianças no Brasil já demonstra como são tratadas, em segundo plano. Observe. No primeiro período, o que ele tem? O que o autor fez? Ele definiu a palavra menor. O tema era sobre a questão da maioridade no Brasil, tal, menor de idade, né? A gente chama de menor, erroneamente, que é menor de idade. E o autor pensou, bem, eu vou usar essa estratégia, eu vou começar definindo o que seria um menor, alguém menor. Então ele diz, menor é um ser que, de alguma forma, não atingiu a maioridade. Ele definiu a palavra menor no primeiro período. E no segundo, ele vai entrar com a tese. Na opinião dele, o uso da palavra menor, lá no Brasil, se eu tivesse fora, aqui no Brasil, para se referir às crianças, já demonstra como elas são tratadas. Que elas são tratadas em segundo plano. E esse segundo plano é o modalizador. Na opinião dele, as crianças no Brasil são tratadas no segundo plano. Então, a partir daí, ele vai desenvolver a introdução. A redação. Aí ele tem somente a introdução e uma definição da palavra. Ele tem a definição da palavra na introdução e a questão da tese. Depois ele vai começar lá no desenvolvimento a lançar mão dos tópicos frasais que ele não lançou aqui. Nesse tipo de introdução, o autor não traz os tópicos frasais já expostos na introdução. Ele lança a mão deles somente no desenvolvimento. Eu prefiro o modelo anterior. Porque já deixa claro os tópicos frasais que eu vou utilizar a argumentação, a base da argumentação que eu vou utilizar para defender a minha tese. Para a questão de organização, né, é perfeito. Porque já vai na minha cabeça aqui, tudo organizadinho. Nesse parágrafo, vou falar disso aqui. Nesse outro parágrafo, eu falo disso. E se for um caso de 3 argumentos, nesse outro parágrafo, eu falo disso aqui. Diferente de você ainda aí começar a falar sem ter um norte. Eu particularmente, prefiro a anterior. Mas cada um faz de acordo com a facilidade que tiver. Se vocês preferirem, algum de vocês acharem mais fácil esse modelo de introdução, aí vocês ficam à vontade. E o terceiro tipo de introdução é menor ainda. Menor ainda. E a introdução com raciocínio concessivo. O que é isso? Dá uma ideia de oposição. Nesse caso, você inicia a introdução com uma afirmação de cunho geral e a seguir apresenta a tese. Só que o detalhe, nesse tipo de introdução, com raciocínio concessivo, a tese será uma oposição à primeira afirmação. Você lança a afirmação de cunho geral e a tese é uma oposição, a tese vai de encontro a essa primeira afirmação que você lançou. Interessante, né? Olha só, como seria na prática? Uma linha, um período só. Pode ser mais? Pode. Mas nessa é possível fazer com um período só. Olha só.
Afirmação de cunho geral, mais tese. Embora o Brasil tenha evoluído em educação, aqui é a afirmação. O Brasil evoluiu muito em educação, sim, mas ainda há muito a ser feito. Aí aqui eu tenho a oposição. Eu tenho uma afirmação, o Brasil evoluiu em educação, não sei de onde o autor tirou isso, só que ainda há muito a ser feito. Eu tenho a oposição à primeira ideia. A primeira ideia afirma, né, que o Brasil evoluiu em educação, só que na segunda faz uma ressalva. Ainda há muito a ser feito. Esse muito é o modalizador, né? Dá uma ideia ali de opinião do autor propriamente dito. Tranquilo aí, parte de introdução. Deu para sacar direitinho? Alguma dúvida nesses 3 modelos? Tranquilo. Agora sim, esse modelo 3, dessa forma assim, ele não fica pequeno demais, não. Mas é possível. Ele fica pequeno, né? É uma linha só. Agora aí vai, como é que eu posso dizer? Vai exigir mais do autor no texto, né? Porque a partir disso aí ele vai fazer. Como eu disse, quando a gente traz aquele primeiro modelo, né? Que tem a afirmação, os tópicos frasais, a tese e tal, você já tem ali um mapa que seguir. Quando você elabora uma introdução com aquele primeiro modelo, você tem a afirmação de cunho geral, você tem a tese e 2 tópicos frasais. Você já vai para o desenvolvimento norteado, já sabe o que vai fazer em cada um. Fica muito mais tranquilo. Fica muito mais sossegado fazer daquela forma. Né? Você fica mais confiante, porque você tem um roteiro. Meu desenvolvimento vai seguir esse roteiro aqui. Parágrafo 1 do desenvolvimento. Vou desenvolver, vou falar, vou ampliar, vou explicar o tópico frasal 1, que é o argumento 1. No segundo parágrafo, o que eu vou fazer? Se eu pretendo fazer uma com 4 parágrafos. No segundo parágrafo do desenvolvimento, que será o terceiro da redação, total, o que eu vou fazer no segundo parágrafo do desenvolvimento? Ora, vou desenvolver o segundo tópico frasal, o segundo argumento. Depois conclusão, tchau e benção. Ah, mas eu fiz igual o cara aí, eu fiz 3 tópicos frasais. E aí? 3 parágrafos para desenvolver. Parágrafo 1, desenvolve o tópico frasal 1, que é o argumento 1. Parágrafo 2, estou falando de desenvolvimento. Parágrafo 2 do desenvolvimento, desenvolve o tópico frasal 2. Parágrafo 3, tópico frasal 3. Acabou. Não é nem um bicho. Eu falei isso várias vezes. Só pegar o macete, pegar o método, né, a técnica e treinar. Agora vamos aqui pular essa parte, porque diz respeito à introdução do Enem, e para a gente não é interessante agora, o foco não é esse, então eu vou pular a parte da introdução do Enem. E vamos entrar aqui agora em como redigir um parágrafo de desenvolvimento. Vamos para o corpo do texto. Já entendemos como faz a introdução, o que é e como faz, o passo a passo, os modelos, as opções de introdução que eu tenho. Agora vamos fazer uma análise de como construir um parágrafo do desenvolvimento, o corpo do texto. De modo geral, o parágrafo de uma dissertação ele deve ser uma unidade completa de sentido. Observe. O que ele tem que ter? Uma ideia núcleo, que é o tópico frasal, que é o argumento. Em geral, essa ideia núcleo, esse tópico frasal, ele aparece, um parágrafo tradicional, ele aparece no início logo. Há autores que deixam para o final, mas, no geral, no tradicional, inicia-se com esse tópico frasal. Depois, o desenvolvimento dessa ideia. De que ideia, professor? Dessa ideia do tópico frasal. Essa ideia é devidamente especificada, fundamentada, justificada.
É aí o tal do desenvolvimento. Você lança o tópico frasal e desenvolve no período seguinte. E depois é a conclusão. Ela caracteriza-se por ser facultativa. Representada de forma geral pela retomada do tópico frasal. Então, observe. O que eu entendo com isso? Eu entendo que o parágrafo bem feito, ele é uma unidade completa. Sendo assim, ele tem uma ideia núcleo, que eu vou chamar de introdução, o desenvolvimento dessa ideia, que eu vou chamar, o próprio nome diz, de desenvolvimento, e a conclusão dessa ideia, que eu vou chamar também de conclusão. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Um parágrafo é como se fosse uma mini dissertação. Perfeito. Um parágrafo bem feito, ele tem 3 partes. Ele tem a introdução do parágrafo, que é o tópico frasal, que é o argumento principal, sobre o qual você vai discorrer, dissertar. Depois, no segundo período, você tem o desenvolvimento dessa ideia, explicando essa ideia, ampliando essa ideia, fundamentando, justificando, com exemplos, com comparações, com citações. E, por fim, você fecha ali o raciocínio do parágrafo. Você pode retomar o tópico frasal, fazendo uma paráfrase, né? Ou seja, falando a ideia do tópico frasal com outras palavras, e por aí vai. Olha só que legal. A partir de agora, vocês comecem a analisar parágrafos de introduções em redações que já tem prontas aí na internet. Principalmente redações de notas máximas. Aí você analisa se no parágrafo o cara fez a ideia central direitinho, depois se ele explicou essa ideia, se ele desenvolveu essa ideia, e depois se ele fechou o raciocínio da ideia. Conseguir observar, identificar isso num parágrafo do texto de um outro alguém é tão importante quanto você saber fazê-lo. Quando você consegue identificar no parágrafo de outra pessoa, quando você consegue identificar o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão de um parágrafo, de desenvolvimento do texto de outros autores, você tem facilidade de fazer o seu, de fazer no seu. Tá entendendo? Então, esse exercício de analisar outros textos é primordial, é essencial. Tem que arranjar um tempinho e fazer isso pelo menos uma vez na semana. Tá certo? Ficou dúvida naquela parte ali do desenvolvimento? É simples, né? Vou até voltar. É só isso aqui. Você vai desenvolver a ideia que você já lançou lá na introdução. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Você vai só ampliar. E para isso, você vai usar essa sequência. Tópico frasal, que já estava lá na introdução, você vai trazer para cá agora. Depois, explica o tópico frasal. Tudo isso aqui, gente, aqui não são 3 parágrafos, não, viu? Aqui é um parágrafo. Tudo isso aqui é um parágrafo. Essa estrutura aqui é de um parágrafo. Então, se você vai fazer 3 parágrafos, você vai fazer isso aqui 3 vezes. Cada um parágrafo vai fazer isso aqui. Isso aqui é a ideia de um parágrafo de desenvolvimento. Ah, pessoal, vou fazer o meu com 2 parágrafos. Então, você vai repetir os 2 parágrafos com esse macete aqui. Primeiro, comecei o parágrafo com o tópico frasal, com o argumento. Depois, vou desenvolver esse argumento que eu citei no tópico frasal. Dentro do parágrafo ainda, no próximo período. Depois, vou fechar o raciocínio. Um parágrafo bem feito, ele é composto por uma introdução do parágrafo, pelo desenvolvimento dessa ideia, que é a introdução do parágrafo, e pela conclusão dessa ideia. Aí é um parágrafo. Vou terminar o parágrafo, fiz tudo isso. Vou iniciar o outro parágrafo. Então, o quê? Outro argumento, que é o tópico frasal, e vou desenvolver o outro argumento e fechar o raciocínio do argumento. Só. Tá certo? O desenvolvimento
se você pensar, ele é simples. Porque você já tem o norte. Se você pegou o modelo da primeira introdução, o que fazer? Vou fazer o primeiro parágrafo. Vamos lá. Desse exemplo aqui, ó. Desse exemplo aqui. Vou fazer o primeiro parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, eu vou desenvolver isso aqui, ó. No campo ainda existe agitação nas grandes cidades. Esse é o tópico frasal. Então, eu começo com ele. Eu começo com ele. E depois disso, eu vou desenvolver essa ideia. Por quê? O que é que justifica a afirmação de que na zona rural não tem aquela agitação nas grandes cidades? Vai lá. Comparação, exemplo, citação, letra de música, enfim. Aí depois fechar o raciocínio. Só isso. Só. Não tem para onde correr, não tem dificuldade. É só isso. Agora, tal da prática é essencial. Professor, você falou do tópico frasal e tal. Pronto, tópico frasal, o que seria? É a ideia, é o argumento central do parágrafo. É a ideia núcleo. É a palavra-chave, é a ideia-chave. É a síntese do pensamento. É a essência do parágrafo. Entenda o seguinte, o tópico frasal é a principal ideia do parágrafo. A partir dela, a construção do parágrafo é feita. Tudo o que acontecer naquele parágrafo vai girar, tudo que se afirma naquele parágrafo vai girar em torno da fundamentação desse tópico frasal. Se você lançou um tópico frasal, você vai fazer, você vai arranjar argumentos, arranjar meios de fundamentar esse tópico frasal. Aí, repito, citações, exemplos, comparações, dados estatísticos, fatos históricos, enfim. Um bom tópico frasal é objetivo e também apresenta um modalizador, certo? No padrão, o tópico frasal ele inicia o parágrafo e na sequência vem o quê? A fundamentação, que foi o que nós vimos agora. Ideia núcleo, tópico frasal, depois fundamentação, né? Desenvolvimento da ideia núcleo. Tá certo? Esse é o modelo dedutivo de raciocínio, em que o autor parte da generalização para o detalhamento. Ele parte do geral para o específico. Então, o parágrafo padrão seria tópico frasal, ideia geral, e a fundamentação, ideias específicas, explicando a ideia geral. É isso. Tópico frasal é isso. Sem sofrimento, sem desespero, sem ansiedade, só no sossego. Certo? Olha só. Um exemplo aqui, para a gente entender, de um tópico frasal em um parágrafo de desenvolvimento. Olha que coisa linda. Muitas vezes, o mau uso dos suportes tecnológicos pelo professor põe a perder todo o trabalho pedagógico e a própria credibilidade do uso das tecnologias em atividades educacionais. Esse é o tópico frasal. Essa é a ideia principal. Os próximos 2 períodos vão ser o quê? Essa é a introdução do parágrafo. A introdução do parágrafo. A ideia central, a ideia núcleo, tópico frasal. O restante desse parágrafo vai ser composto por períodos que vão fundamentar essa ideia. Que na sequência ele diz, ó, os educadores precisam compreender as especificidades desses equipamentos e suas melhores formas de utilização em projetos educacionais. E fecha. O uso inadequado dessas tecnologias compromete o ensino e cria um sentimento aversivo em relação à sua utilização em outras atividades educacionais, difícil de ser superado.
Observe que você tem o tópico frasal. Aí o segundo período é o desenvolvimento desse tópico frasal. E o terceiro é o fechamento do raciocínio desse parágrafo. Então, eu tenho aqui 3 partes. Eu tenho a introdução do parágrafo, eu tenho o desenvolvimento do parágrafo e eu tenho a conclusão do parágrafo. O parágrafo, ele pode também apresentar seu principal argumento no fim. Eu falei agora há pouco, né? Não é muito comum, mas as pessoas usam. Nesse caso, o autor ele parte das definições de exemplos, comparações, dados estatísticos, para na sequência, apresentar o tópico frasal. O autor faz o caminho inverso. Qual é o caminho tradicional? Traz o tópico frasal e depois traz comparações, exemplos, dados estatísticos, fatos históricos, tal. Nessa inversão, quando o autor opta por colocar o tópico frasal lá pelo final, ele já começa, então, com os exemplos, com as comparações que ele vai usar, ou com os dados estatísticos, para só no final trazer o tópico frasal. Existem essas 2 formas de fazer. Eu prefiro a primeira, o tradicional, mas aí fica de acordo com o que for mais confortável para vocês fazerem na hora. Certo? Atenção. Cada parágrafo, para enfatizar o que eu já falei, tem somente um argumento, ou seja, tem somente um tópico frasal. Você não pode colocar 2 argumentos, 2 tópicos frasais no mesmo parágrafo. Cada parágrafo tem um tópico frasal, um desenvolvimento, um argumento, para cada parágrafo de desenvolvimento. Certo? Cada parágrafo tem somente um tópico e cada tópico corresponde a apenas um parágrafo. Para ficar claro. Certo? A ideia central ela não pode ser desenvolvida em mais de um parágrafo. Como é que eu vou fundamentar o meu tópico frasal? Pessoal, eu trago aí umas dicas aqui. Técnicas de fundamentação de um tópico frasal. Desenvolver o parágrafo significa o quê? Expandir a ideia núcleo. O que é a ideia núcleo? É o argumento. É o tópico frasal. Então, desenvolver o parágrafo é expandir essa ideia. É tornar essa ideia mais clara. Tornar o tópico frasal mais claro e bem fundamentado. E essa fundamentação, como nós já vimos, pode ocorrer de várias maneiras e por diversos critérios. Né? Então, observe. Quais são as possibilidades de você desenvolver uma ideia núcleo, desenvolver um argumento num parágrafo? Olha só, você pode usar da enumeração ou da descrição de detalhes. É uma possibilidade para você expandir o tópico frasal. Nesse caso, a ideia núcleo ela é especificada por meio de detalhes, de pormenores. Estabelece, portanto, aí uma explanação da ideia núcleo que é, então, desenvolvida de modo a aprofundar a discussão iniciada no tópico frasal. Olha o exemplo. Quem caminha pelo menos mais de 70 mil quilômetros de praia da Ilha Comprida no litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo, pode perceber uma paisagem peculiar. Esse é o tópico frasal. Aí ele vai agora detalhar. Em meio às dunas da Restinga, onde deveria existir apenas vegetação rasteira, grandes espinheiros brotam por toda parte. A sombra das árvores é um bem-vindo refresco para os moradores da região, mas, na verdade ecológica é que elas não deveriam estar ali. Assim como os pombos não deveriam estar nas praças de cidades, nem as tilápias nas águas dos rios, nem o mosquito da dengue picando pessoas dentro de casa, ou moscas varejeiras rondando rapas de frutas nas feiras. Observe que ele tem aí um detalhamento da ideia central, que seria o quê? A ideia dos 70 mil quilômetros de praia, né? E
a observação da paisagem que é peculiar. Aí ele descreve a paisagem, ele faz a descrição, o detalhamento, né, os pormenores dessa paisagem que pode ser vista na praia. Essa é uma forma de fundamentar o tópico frasal. É uma possibilidade. Enumeração ou descrição de detalhes. Tem outra? Tem outra. Você pode usar o estabelecimento de comparação, de paralelo e de contraste. A comparação ela pode se dar por meio de quê? Das diferenças entre os elementos comparados. A comparação também pode ser feita por meio de apresentação de paralelos. Ou seja, com foco nas semelhanças entre os elementos que estão sendo comparados. Pode também ser uma opção. Olha o exemplo. Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável. Os enunciados que produzem são necessariamente provisórios. Estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Esse é o tópico frasal. Então, vai entrar agora uma comparação. Ó. Outros exercícios de espírito humano, como a cogitação filosófica, a inspiração poética ou a exaltação mística, poderão, talvez, aspirar a pronunciar verdades últimas. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho a comparação por contraste. As ciências só podem formular verdades transitórias, sempre inacabadas. Então, eu posso usar também dessa possibilidade de fazer comparações entre o tópico frasal e a sequência do desenvolvimento desse tópico, do aprofundamento dessa ideia. Tá certo? É outra possibilidade. Parou por aí? Não. Você pode usar ainda a questão da relação causa-consequência. Nesse caso, o tópico frasal é a causa. E o desenvolvimento do tópico frasal, ou seja, o segundo período do parágrafo, vai expor as causas e as consequências. Né? O desenvolvimento expõe suas causas, ou ele será a consequência, e o resto antes será a causa. Olha só, por exemplo, está quente hoje. A educação é uma função tão natural e universal da comunidade humana que ela própria, que pela própria evidência, leva muito tempo a atingir a plena consciência daqueles que recebem e a praticam, sendo, por isso, relativamente tardio o seu primeiro vestígio na tradição literária. Eu tenho aqui uma consequência. E eu posso usar ainda a questão da explicação. Como é isso, professor? Você lança o tópico frasal e não aponta a causa desse tópico e nem a consequência. Aqui, você traz uma explicação, um esclarecimento acerca desse tópico. Você lança a ideia e depois clareia o negócio. Explica. Deixa mais nítido para o seu leitor. Olha só. As discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e, em princípio, na negação de suas próprias bases possibilitadoras. Tópico frasal. O que eu tenho agora aqui? Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência da liberdade. A explicação do tópico frasal. Então, tenho essas possibilidades. Para por aí? Não, porque eu ainda posso utilizar de exemplos. Olha só quantas possibilidades eu tenho para fundamentar o meu tópico frasal. Professor, eu tenho que usar todos? Não, você escolhe um, usa só exemplos. Ou, se são 3 parágrafos, se são 2 parágrafos, um parágrafo você pode usar a fundamentação com exemplos, o outro você pode usar a fundamentação com causa-consequência, ou com fatos históricos, ou com comparações, você fica à vontade. Entendeu? Utilização de exemplos. Os exemplos são sempre uma maneira bem-vinda e bem elucidativa de concretizar o que é de abstrato tópico frasal. Seguindo esse critério, o parágrafo ele se desenvolve por meio da ilustração da ideia núcleo, né? Que é o tópico frasal.
constituindo-se em uma das formas mais simples e eficazes de mostrar aquilo que se afirma. Que é uma dica: sempre utilize ao menos um exemplo no desenvolvimento da sua redação. Pega a visão. Sempre utilize pelo menos, um exemplo no desenvolvimento da sua redação. Você escolhe lá um dos parágrafos para fazer isso. Dependendo das circunstâncias, as espécies invasoras podem ser meras imigrantes inofensivas ou invasoras altamente nocivas. O tópico frasal é esse. Dentro do sistema reprodutivo, por exemplo, vou usar agora exemplo para fundamentar o meu tópico frasal. Por exemplo, o búfalo e o pino são espécies exóticas. Quando escapam para a natureza, entretanto, muitas vezes tornam-se organismos nocivos aos ecossistemas naturais. Aí eu tenho uma técnica de fundamentação, onde eu não usei a comparação, onde eu não usei a relação causa-consequência, onde eu usei exemplo. E, repito, use pelo menos um exemplo. Você escolhe um dos parágrafos e usa o exemplo. É só isso? Mas nas aulas seguintes, nós vamos trazer agora os elementos de coesão. De como deixar o meu texto coeso. Como eu consigo deixar o parágrafo coeso? Para que ele tenha não só coesão, mas que essa coesão me traga coerência. Isso é assunto para a nossa próxima aula de sexta-feira. Por quê? Porque a ideia é começar com ele e seguir. Como eu nunca gosto de ficar torando o conteúdo assim, eu gosto de parar no canto que no próximo tem que começar ali e dar uma sequência sem que seja prejudicado o entendimento da aula anterior. Certo? Então, essa parte aqui fica para a próxima aula. Os elementos de coesão.